forte a minha fé, o Filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou, escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Sonho de mãe Maria plantou, no mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Tudo bem? Hoje em dia importante, significativo, nos remete um pouco ao passado, dia de Nossa Senhora. Antigamente dizíamos do escapulário, né? Nossa Senhora do Carmo. Na catequese a gente aprendeu como Nossa Senhora do Escapulário. Eu fiquei sabendo que era Nossa Senhora do Carmo, mas depois de velho já. Depois de adulto. Era pra gente era Nossa Senhora do Escapulário. A gente nem sabia que lá tinha a imagem de Nossa Senhora do Carmo de um lado e do outro lado o Sagrado Coração de Jesus. É isso que tem lá no escapulário, que a gente recebe no dia da nossa primeira Eucaristia. Um pouquinho da história de Nossa Senhora do Carmo. Não é tão fundamental, porém é sempre interessante sabermos um pouquinho das questões da nossa fé, o porquê de Nossa Senhora do Carmo, o porquê de Caravaggio, o porquê de Fátima, enfim. Tudo tem um porquê. A devoção, ela começou, a Nossa Senhora, na verdade, começou no Monte Carmelo. Era numa região lá de Israel. E centenas de anos antes ainda de Maria ter nascido, o profeta Elias, cujo temos texto na Bíblia dele, né? Ele já mencionava Maria, ou a mãe do Salvador que haveria de vir. Neste Monte Carmelo, era lá que o profeta Elias falava com Deus, lá que ele se inspirava, e lá que ele profetizava, no Monte Carmelo.
E devido a essa pregação de Elias, Elias foi o quem deu início a essa peregrinação, essa, essa vivência um pouquinho mais assídua a esse caminho, a esse monte. E lá então viviam os eremitas, o povo chamado os eremitas. E uma capela foi lá, construída muitos anos depois, já de Maria, claro, no século XII, já, depois da era cristã. Foi então construído lá no Monte Carmelo um oratório a Nossa Senhora do Carmo. E segundo conta a história, os muçulmanos eram muito radicais, muito... porque eles eram um povo que dominava Israel, né? Como ainda é hoje. Eles eram chato. Então, a partir disso, a ordem carmelita ela se dissipou pela Europa e pelos outros lugares do mundo, em função dessa judiação toda dos muçulmanos, né? E falar um pouquinho de Nossa Senhora do Carmo, faz-nos voltar ao passado um pouquinho. Eu gosto de lembrar um pouquinho do passado. Dizem que o passado tem que deixar para trás. Eu não vejo assim. Depende como a gente vê o passado. As coisas boas do passado, as coisas ruins. As coisas boas temos que continuar levando para frente. E as coisas ruins, aprender com elas. Eu aprendi muito mais na minha vida com coisa feia que eu vi no meu passado do que com coisa boa. Elas me ensinaram muito. Eu lembro muito bem, Valdecir que está me assistindo, você fez parte disso. Quando na nossa juventude nós íamos jogar futebol lá no campo do Stringa, só que não lembro se era antes ou depois do futebol, nós tínhamos um compromisso, que era rezar o terço lá no oratório da comunidade Nossa Senhora da Salete. E não tinha futebol se não tivesse o terço antes. Toda a gurizada aí da Salete, nós lá da nossa comunidade. Então nós reunimos para jogar esse futebol lá no campo do Stringa, mas primeiro, ou não, acho que primeiro era o terço. E quem rezava, normalmente, era o seu Arlindo, né, Valdecir? Saudoso Arlindo. Então, por que não lembrar o passado dessas coisas boas? Será que isso não ajudou a moldar um pouco o nosso caráter, nossa personalidade? A gente não gostava muito. Gostava porque tinha que parar aquele tempo, né? Tinha o jogo de futebol, depois tinha o banho lá no rio. Mas, mesmo a gente não querendo, meio forçado, nós íamos. Porque o pai e a mãe diziam que primeiro era o terço, depois jogar bola. E quem garante que isso não ficou impregnado em nosso cérebro, em nossa cabeça? Essa coisa da oração, essa coisa da obediência. Nossos pais nos ensinaram isso. E com certeza um legado ficou. Com certeza um legado ficou.
Então, por isso que o dia de Nossa Senhora do Carmo, ela nos remete um pouquinho ao passado por causa do escapulário, né? Que as catequistas principalmente mencionavam praticamente em todas as aulas de catequese. E além de que minha mãe me ensinou as 3 Ave Marias antes de dormir para Nossa Senhora do Escapulário. Não poderia dormir sem rezar as 3 Ave Marias para Nossa Senhora do Escapulário. Então assim, e um pouquinho mais de Nossa Senhora do Carmo. Como surgiu o escapulário? O escapulário surgiu assim. Já depois da congregação dos carmelitas, já fundada em tudo, enfim. A história conta que lá nos anos de 1250 e alguma coisa, o responsável pela congregação dos carmelitas lá na Itália era Simão Stock. E a congregação passava por uma dificuldade muito séria, não sei o porquê, né? E numa oração de Simão, ele pedia a Nossa Senhora que intercedesse a Deus e que ajudasse. E ajudasse que aquela situação na congregação se resolvesse. E a ajuda veio. A própria Nossa Senhora apareceu a ele com um escapulário de pano, diz a história. E ele disse a Simão Stock: recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, como sinal distintivo da minha confraria e selo do privilégio que obtive para ti e para todos os carmelitas. O que com ele morrer não padecerá o fogo eterno. Este é um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos, e prenda de paz e de alianças eternas. Então isso lá no século XII, o escapulário surgiu, a própria Nossa Senhora entregou ao provincial na época dos carmelitas lá na Itália. Então, isso não é o fundamental, mas é bom a gente ter um pouquinho de conhecimento de como são as histórias da nossa fé. E assim, conforme eu falava antes, do passado, enfim, das coisas boas que a gente viveu, das coisas nem tão boas. Eu tenho certeza que muitos gostariam de ter a oportunidade de ter conhecido a fé, de ter conhecido a Deus, de ter a oportunidade de ter quem lhe ensinasse alguma coisa da fé. Porque quer queira, quer não, é meio difícil dizer, até porque aqui na nossa região existe muito pouco pagão, né? Ao menos o que se ouve, né, as pessoas dizerem, né? A maioria tem uma crença, a maioria acredita. Acredita em quê? Nas questões da fé. Primeiro a Deus. Depois Jesus Cristo, que Ele enviou à Terra que morou conosco, Nossa Senhora. Essa é a nossa fé. E nós tivemos essa oportunidade. Tem pessoas que não têm. Como falava
uma conversa uns dias atrás, no tempo de Jesus, 10% das pessoas tinham a possibilidade de ter um conhecimento um pouco diferente. 90% eram analfabetos, não sabiam ler, não sabiam escrever, não entendiam nada. Por isso então que Jesus na época falava a eles em parábolas, como eu falei outro dia, para tentar explicar de uma maneira mais simples, que eles conseguissem entender. Hoje o mundo assim tão conturbado, tão corrido, onde as pessoas atropelam as coisas, avançam os processos, o que era para ser lá na frente já aconteceu. Porque o mundo, a sociedade mudou muito. Existe um ditado que diz assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente. De forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. É mais ou menos o que a gente vê por aí, né? Trabalha, se mata, se gasta para guardar um dinheirinho. Porque quando eu vier a velhice eu vou precisar. Aí gasta tudo para sua saúde. Não sei qual a vantagem disso, né? O momento tem que ser vivido, o momento presente. O passado nos traz boas e más recordações. O momento presente tem que ser vivido o momento presente. O futuro a Deus pertence. Não vamos pensar em acumular coisas, termos em demasia. Quando temos o suficiente para a nossa subsistência, é isso que deve ser valorizado. É como diz a parábola do homem rico que quis construir novos celeiros para guardar o trigo, pois deu a grande produção. Porque de tanto que produziu não ia caber nos celeiros que ele tinha. Aí ele disse: eu vou ter que construir celeiros novos, eu vou encher aqui tudo isso daqui e depois eu vou gozar a minha vida, vou ter uma vida boa. Aí Deus chegou e disse para ele assim: que burro, ainda essa noite eu vou te tirar a vida. E daí? Para quem ia ficar? Os filhos brigar depois? Não é vantagem não. Vamos cantar um pouquinho? Tem um canto que, como eu falei antes, nos remete ao passado. E quem participou de missa, quem fez catecismo, lembra o canto do Padre Zezinho, muito bonito, que também fala de Maria. Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. As aves
saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois foi crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus. O tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Então assim, era como eu falei antes, que eu rezar antes de joelhos, encostado na cama, as 3 Ave Marias para Nossa Senhora do Escapulário. E o Padre Zezinho nos lembra muito bem que às vezes dava preguiça, às vezes já tínhamos sono, às vezes estávamos cansados, mas e daí? E daí? Tinha que rezar. E não era bom. Para criança, talvez não tivesse muito valor, mas a mãe sabia o que fazia. E hoje eu sei como aquilo tinha valor. É só quando a gente chega a uma idade que começa a entender as coisas que vai ver se tinha ou não tinha valor. As coisas da fé são incríveis. E as coisas de Deus, de Maria, toda a nossa fé, são incríveis. A gente não tem palavras para descrever o que é a fé, o que é Deus. Justamente porque é Deus. E porque é Maria, porque é a Mãe de Deus. Tem gente que pela fé, faz miséria, faz loucura, pessoas acham que faz loucura. E pessoas leigas, não só sacerdotes ou irmãs que largam família, largam tudo para se dedicar para dar a vida a Deus. Mas tem leigos também, tem pessoas, tem pai de família, tem mãe de família, que além do trabalho e do cuidado da família, dedicam sua vida a Deus. Eu vou citar um exemplo aqui, Valdecir. Já que estamos falando de Nossa Senhora hoje, o teu tio Hilário, ele tinha uma devoção tremenda por Nossa Senhora de Medjugorje. E ele fez vários quilômetros e quilômetros por aquelas estradas, entregando os folhetinhos de Nossa Senhora de Medjugorje, porque ele era muito devoto. E ele falava, e as pessoas achavam que ele era louco. O Hilário tá doido. Tava não era doideira não. Isso é fé,
isso é comprometimento, isso é devoção. Isso que nos leva ao céu depois. E essas coisas que a fé é capaz de nos fazer com a vida da gente. O próprio Jesus dizia que a fé move montanhas. E para pessoas, realmente isso tem um significado ao pé da letra, move montanha mesmo. Mas é assim. É importante que a gente tenha uma fé, tenha uma vida direita. E a nossa fé é baseada na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque tem gente por aí que fala, até os médicos já estão assumindo, estão dando o braço a torcer que a espiritualidade tem influência direta na cura de doenças. E o que é a espiritualidade? Tem gente por aí que acha que é ir lá numa sessão de yoga lá, que isso é espiritualidade. Não é coisa nenhuma. Espiritualidade vem de espírito. E como o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, então, quem tem espiritualidade tem algo de Deus. Então, a ciência um dia vai se contorcer. Vai dar o braço a torcer. Já está dando. Não é verdade? Que assim seja então. Eu vou cantar mais um pedacinho de um canto para nós encerrarmos a nossa conversinha de hoje. Um canto de Maria, hoje é dedicado só a ela, porque hoje é dia de Maria. Eu nem falei do Evangelho. O Evangelho O Evangelho de hoje menciona Maria da seguinte forma: Jesus estava lá no templo, estava reunido, estava pregando, enfim. Aí alguém avisou Jesus que Maria estava lá fora querendo falar com ele. Maria não. Disseram a ele: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Aí Jesus estendeu a mão às pessoas que estavam ali, estendeu a mão, mostrou às pessoas que estavam ali e disse assim: esses que estão aqui, que vocês estão vendo, esses são minha mãe e meus irmãos. Parece estranho, né? O que Jesus quis dizer com isso? Jesus estava mostrando e querendo moldar um novo jeito, um novo conceito de mãe e de irmão. Mãe e irmão, e depois no fim do Evangelho ele diz: aquele que ouve e acolhe as minhas palavras. Essa é minha mãe e esses são meus irmãos. Então, para Maria, quem sabe as palavras tenham sido um pouco duras, mas para Jesus não, porque ele já estava com essa ideia, com essa formação e com esse jeito novo de encarar e mostrar o que Deus queria para todos nós. Irmãos não são só irmãos de sangue, é isso que ele queria dizer.
E mãe não era só a mãe dele, é a mãe de todos. Mas com certeza depois em casa acho que a Maria puxou a orelha dele e eles se entenderam, né? E assim era. A vida de Jesus com Maria sempre foi plena e cheia de graça. Então esse era o evangelho de hoje. Quem é essa mulher tão formosa, vestida de sol? Quem é essa mulher tão bonita como a rebol? Quem é essa mulher coroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher de sorriso meigo, doce como mel? É Maria, a mãe de Jesus. É Maria, a Senhora da Luz. É Maria, a mãe de Jesus. É Maria, a Senhora da Luz. Quem é essa mulher de ternura expressa no olhar? Quem é essa mulher, braços fortes, rainha do lar? Quem é essa mulher que aceitou dar ao mundo a luz? Quem é essa mulher que carregou no ventre Jesus? É Maria, a mãe de Jesus. É Maria, a Senhora da Luz. É Maria, a mãe de Jesus. É Maria, a Senhora da Luz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, interceda por todos nós, cubra-nos com o seu manto de amor. Que tenhamos um bom final de semana e que tenhamos uma noite abençoada. Tchau, até a próxima.